Veja aqui que coisa linda. Considere um polígono regular de N lados. Ó, considere um polígono regular de N lados, circunscrito em um círculo de raio 1. O valor de N para que o lado desse polígono tenha medida 2 centímetros é. Aqui nós temos a ideia de um polígono regular. Circunscrito, quer dizer, está por fora, em um círculo de raio, tá certo? De raio 1 centímetro. O valor de N para que o lado desse polígono tenha medida 2. Então, nós temos essa figura. Então, eu tenho, imagine aqui uma circunferência, e aqui nós temos o polígono regular. A ideia é essa, circunscrito. Então, polígono. Ele diz que, ó, de N lados, 1 centímetro, né? Ele é circunscrito a um círculo de raio igual a 1 centímetro. Então, o raio, 1 centímetro. Então, nós temos aqui o raio de 1 centímetro. Ó, considera um polígono regular de N lados com circuito em um círculo de 1 centímetro. O valor de N para que o lado desse polígono seja 2. Então, valor... Ora, primeira coisa que nós vamos fazer é determinar o ângulo central. Esse ângulo aqui. Então, vamos dividir isso aqui ao meio. Se nós observarmos, eu tenho 1, isso aqui 1. Esse aqui é perpendicular, tá, a altura, tá certo? Então, 1. Se nós aplicarmos Pitágoras, ou para calcular esse ângulo, eu preciso calcular esse ângulo, então esse ângulo θ. Eu tenho cateto oposto e tenho, tá certo? Então, vamos ver aqui, de raio 1. Deixa eu ver bem, em um círculo de raio 1. Considera um polígono regular de N lados, circunscrito em um círculo, tá certo? De raio 1. Pronto. Não, o que é 1 aqui, não é isso aqui não é o raio. Porque ele falou raio do círculo é 1, então é isso aqui. Então, se eu usar o seno, cateto oposto e cateto adjacente, então se usa a tangente. Então, a tangente de θ é o cateto oposto, que é 1, dividido pela hipotenusa 1. Então, num triângulo retângulo, o ângulo que tem a tangente igual a 1 é 45 graus. Então, eu tenho que esse ângulo é 45, esse ângulo também é 45 graus. Então, esse arco aqui, ó, esse arco externo, ele é um arco de 90 graus. Então, o que que eu vou fazer? A circunferência é 360 graus. Então, eu vou dividir ela, tá certo, por 90, para determinar a medida do arco. A quantidade que foi dividida. Então, implica que nós temos uma circunferência e ela foi dividida em 4 partes. Então, 4 partes. 90 graus. Então, esse polígono, certo? Então, esse polígono, está aqui a circunferência, tá certo? Então, na realidade, esse nosso polígono, ele tem 4 lados. Então, resposta correta, 4. Questão de número 72, D de dado. Porque a história é essa. Se você quer saber o número de lados
tá certo? Inscrito numa circunferência, num polígono regular, é só verificar o ângulo central desse polígono, que é exatamente esse ângulo aqui de 90 graus. 73 diz assim: dois ângulos internos de um polígono convexo mede 130 graus. Cada um dos demais ângulos internos mede 128 graus. 2 mede 130 graus e o restante 128 graus. Calcule o número de lados do polígono. Calcule o número de lados do polígono. Então, eu tenho um polígono. Ele aqui continua. Continua o polígono. A informação que nós temos é que esse ângulo é de 130 graus. Esse aqui também de 130 graus. E todos os restantes são 128 graus. Todos têm 128 graus. A soma dos ângulos internos de qualquer polígono é igual a n menos 2 vezes 180 graus. N menos 2 vezes 180 graus. Então, vamos lá. A soma n é o número de lados. N representa o número de lados. Então, vamos lá. Esse polígono tem n lados. Então, a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. Mas nós podemos calcular a soma, que pelos dados, é 2 vezes 130. São dois ângulos de 130, mais n menos 2 ângulos vezes 128. Porque ao todo são n ângulos. Já tenho 2, né? 2 é de 130, o restante é de quanto? De 128. Então, é n menos 2 vezes 128. Aqui eu vou ter 180n menos 360. Isso é igual a 260. 260 mais 128n menos 2 vezes 8, 16, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 256. Deslocando o n para cá, 180n, tudo em graus, menos 128n é igual a 260 menos 56, então dá 4, mais 360. Ó, 260 menos 256 dá 4. Desloco 360, veio positivo para cá. Então, 180 menos 128 dá 52. 52n é igual a 364. Se eu pegar 364 dividir por 52, o n é o número de lado. 364, se eu dividir por 52, vai dar 7. Então, esse polígono, ele possui 7 lados. Então, procurar o gabarito. O item correto da questão está... O item correto está aqui, no item B de bola. Essa foi a questão de número 73, B de bola. 74 diz assim, veja aqui, ó. A, B, C e D são vértices consecutivos de um hexágono regular, medido em graus, e de um dos ângulos formado pelas diagonais AC, BD, E. Eu já tenho aqui a figura para facilitar
um pouquinho a aprendizagem. Então, eu tenho um círculo, certo? Para facilitar. Tudo que você faz é regular, coloco dentro do círculo quando falar de ângulos. Então, eu tenho os lados. Então, nós temos aqui, ó, os vértices A. Então, tá aqui. Vértice A, vértices consecutivos. Vértice B, vértice C, vértice D. Então, nós temos aqui as diagonais, ó. Diagonais AC e BD. Vamos determinar, como é que eu determino esse ângulo, certo? Esse ângulo aqui. Vamos ver como é que eu determino esse ângulo alfa. Ora, o vértice, ele é interior. Se eu tenho 360 graus, que é o círculo total, um hexágono foi dividido em 6 partes. Então, cada arco é de 60 graus. Então, eu tenho 60 graus aqui, esse arco é de 60 graus, esse é de 60 graus, todos os arcos são de 60 graus. Pronto. Olha, o ângulo alfa, ele está com vértice interior. Então, ele é a média aritmética dos arcos externos. Ó, 60 mais 60 sobre 2. Então, o alfa é 60 graus. Ora, o outro ângulo, isso aqui também é alfa. Então, esse ângulo aqui é beta, vou chamar de beta. Então, beta é o que falta para 180, porque alfa mais beta é 180. Então, beta é de 120 graus. Você poderia também calcular beta através dos arcos. Ó, quem é o arco que está lá em cima? 60. Mais o arco aqui, 180. Ó, 60, 60, 60. Mais 180. Dividido por 2. Média aritmética. 240 dividido por 2. Então, nós temos quem? 120 graus. Então, ângulos entre as diagonais são 120 ou 60 graus. Então, 120 está aqui. Então, resposta correta da questão de número 74 foi o item D. 75. Diz assim: a razão entre as áreas de um triângulo equilátero, inscrito numa circunferência e de um hexágono regular, cujo apótese mede 10 centímetros, circunscrito a essa mesma circunferência, é inscrito, lembre, dentro, circunscrito quer dizer fora. Então, está aqui a figura. Olha, ele diz, vamos passo a passo, ó. A razão entre a área de um triângulo equilátero, o triângulo é isso aqui. A razão entre a área do triângulo equilátero, inscrito, ó, inscrito, tá aqui, ó, inscrito nessa circunferência preta aqui, ó, inscrito numa circunferência, tá certo? E de um hexágono regular, cujo apótese, inscrito numa circunferência, e de um hexágono regular, cujo apótese mede 10, circunscrito a essa circunferência, tá certo? Então, vamos entender melhor. Ele quer a razão entre a área. Ó, o que que ele pede? Ele pede a razão entre a área do triângulo. Ele pede a razão entre a área do triângulo e a razão entre a área do hexágono. A área do triângulo nós sabemos, se ele é equilátero, é A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A é o lado do triângulo. Do hexágono é 6 vezes o lado ao quadrado, certo? 6 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Simplificando um pouco logo, eu já posso me livrar desse 4, já posso me livrar dessa raiz de 3. Então, eu quero determinar
A ao quadrado sobre 6B ao quadrado. O A é o lado do triângulo e B é o lado do hexágono. B é o lado do hexágono. Então, eu preciso de uma relação entre A e B. Eu preciso dessa relação entre A e B. Então, vamos com calma. O apótema. Então, vamos começar pelo apótema do hexágono. Certo? Então, vamos trabalhar o apótema do hexágono. O apótema do hexágono é o centro, sai do centro. Pronto, esse aqui é o apótema do hexágono. Esse apótema diz que vale 10. Ele diz que o apótema do hexágono. Se isso aqui é o baricentro, então implica que isso aqui vale 5. Porque é o centro do triângulo. Então, vale 5. Tudo bem. Então, o apótema é 10. E esse pedacinho, nós sabemos que a distância para o vértice é o dobro da distância para a base. Então, para determinarmos o A, vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro vamos calcular o A. A altura de um triângulo equilátero é A raiz de 3 sobre 2. Isso aqui, a altura é igual a 15. Então, o nosso A, eu posso dizer que é 30 sobre raiz de 3. Não vou racionalizar, porque aqui vamos elevar ao quadrado. Agora, vamos calcular o lado do hexágono. Então, se nós ligarmos isso aqui, então vamos ligar isso aqui, para determinar o lado do hexágono. Pronto. Ora, nós temos que isso aqui é nada mais, nada menos do que a altura do triângulo equilátero. Então, vamos ver. Aqui. Isso aqui representa quem? O raio. Então, vamos lá. Como é que nós determinamos? Se você observar, nós temos aqui o raio do círculo externo, o raio do círculo externo. Então, esse raio, na realidade, se ele é equilátero, se ele está escrito num círculo, é como se eu tivesse, senhores, ó, num hexágono inscrito, nós temos que o raio é igual ao lado do hexágono. Por quê? Porque esse arco aqui é de 60 graus só. Se esse arco aqui, 60 graus, porque divide em 6 partes, então é 60 graus, então esse ângulo aqui é de 60 graus. Como esse lado é igual a esse 60 graus, esse lado é igual a esse, então isso é 60, 60. Então, nós temos aqui um triângulo equilátero. Então, a altura do triângulo equilátero, é B raiz de 3 sobre 2. Que isso aqui é igual a 10. A altura do triângulo equilátero é igual a 10. Então, eu tenho aqui que B é igual a 20 sobre raiz de 3. Observe que a razão é A ao quadrado sobre 6B ao quadrado. Então, eu posso dizer que é 1/6 de A sobre B ao quadrado. Tá certo? A sobre B ao quadrado. Então, vai ficar 1/6. Quem é A? Lembra, ao quadrado. A, 30 sobre raiz de 3. Quem é B? 20 sobre raiz de 3. 20 sobre raiz de 3.
racionalizando ou simplificando um pouco, então nós vamos ter 1/6 de 9 sobre 4. Simplificando mais um pouco, por 3 dá 3, por 3 dá 2. Então, isso vai dar 3/8. Pronto. Resolução da questão, interessante, inscrito e circunscrito. Então, 3/8. 3/8 é a resposta, item D. 3/8 é o item D de delícia. Outra questão interessante sobre figura escrita e circunscritas. Nessa diz, um carimbo com o símbolo de uma empresa foi encomendado a uma fábrica. Ele é formado por um triângulo equilátero que está inscrito, quer dizer, dentro, numa circunferência que circunscreve um hexágono regular. Quer dizer, o triângulo circunscreve o hexágono regular. Sabendo que o lado do triângulo deve medir 3, então a soma das medidas em centímetros do lado do hexágono com o diâmetro da circunferência deve ser. Então, está aqui o meu carimbo. Então, o carimbo era esse aqui. Então, observem. Ele diz, um carimbo com o símbolo de uma empresa foi encomendado a uma fábrica. Ele é formado por um triângulo equilátero. Ó. Aqui é o triângulo equilátero. E está escrito numa circunferência que circunscreve, o hexágono regular. Sabendo que o lado do triângulo mede 3. Então, o lado do triângulo mede 3. Lembra, o lado do triângulo mede 3. Então, a soma das medidas em centímetros do lado do hexágono, esse é o lado do triângulo. Então, o lado do hexágono eu vou chamar de A. Certo? Medida em centímetros do lado do hexágono com o diâmetro da circunferência. Então, ele quer saber A mais 2R. R é o raio da circunferência. Se nós imaginarmos um pouco, então nós sabemos aqui, ó. Se eu pegar aquela mesma história, a altura, tá certo? Então, lembrando que isso aqui é R, isso aqui é R sobre 2. Então, vamos lá. R mais R sobre 2, isso é igual à altura do triângulo equilátero. L, raiz de 3 sobre 2. 3R sobre 2, igual a 3 raiz de 3 sobre 2. Fazendo as simplificações, 3 com 3, 2 com 2, no pitiozinho. Então, R, que é o raio do círculo, é raiz de 3. Agora, eu preciso determinar o lado do hexágono. Determinar o lado do hexágono. Então, aqui, ó. Aqui é simples de fazer isso. O lado do hexágono é esse aqui. Nesse triângulozinho, ó, no hexágono escrito, lembrando que isso forma um triângulo equilátero. O raio é igual ao lado do hexágono, quando ele é regular. Então, implica, pela figura, que nós temos que a altura do triângulo equilátero, que é a raiz de 3 sobre 2, tá certo? É igual a R sobre 2. A raiz de 3, posso me livrar, é igual a R, que é raiz de 3. Simplificando, o lado do hexágono é igual a 1. Pronto. Então, a pedida da questão é 1 mais 2R. O R é raiz de 3. Está aqui o R, está aqui o A. Então, resposta 1 mais 2 raiz de 3. O gabarito. P de bola. 1 mais 2 raiz de 3, ou raiz de 3, 2 raiz de 3 mais 1.
Na figura, veja aqui, na figura o triângulo ABC, ele é equilátero. Então, o triângulo ABC, ele é equilátero. Com baricentro G. Baricentro é isso aqui. Então, já sabemos, tá certo? Sobre esse triângulo, se é baricentro, já sabemos aquela historiazinha. Se esse aqui for 1, lá será 2 vezes. Baricentro. Do arco PQ tem centro em A e raio AG. E PQ é um segmento de reta. Sendo 1 a medida do lado do triângulo, a área do segmento circular sombreado na figura. Então, 1. Então, veja aqui. Então, esse aqui, lembrando que a altura do triângulo equilátero é L, é o lado, raiz de 3, sobre 2. Então, a nossa altura é lado igual a 1, raiz de 3 sobre 2. Então, a altura é raiz de 3 sobre 2. Agora, um detalhe. Esse segmento aqui representa 2/3 da altura, que é exatamente o raio do setor. Ó, o raio do setor. Então, o raio do setor vai ser igual a 2/3 da altura. Porque isso aqui é 1/3, isso aqui vai ser 2/3 da altura do triângulo equilátero. Então, o raio vai ser 2/3 de raiz de 3 sobre 2. Então, o raio vai ser raiz de 3 sobre 3. Ora, se é um triângulo equilátero, essa área, se é um triângulo equilátero, essa área é a área de um setor de 60 graus, tirando a área do triângulo. Tá certo? Então, eu tenho que essa área é a área do setor, que é πr2, ó, é aquele raio, πr2 vezes 60, dividido por 360, que era no segmento, menos a área do triângulo equilátero, que é o lado ao quadrado, que é o raio, né, o lado quadrado, R, raiz de 3 sobre 4. Então, a área que ele queria, se nós simplificarmos logo aqui, eu vou ter 1 e aqui eu vou ter 6. Então, eu vou ter π, o raio é raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, sobre 6, menos R ao quadrado, que é raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 4. Então, a área vai ser π 3 sobre 9 sobre 6, menos 3 sobre 9, raiz de 3 sobre, tudo sobre 4. Certo? Ó, 3 ao quadrado, esse aqui dá 9. Então, essa área vai ser, simplificando um pouco, dá π sobre 18, menos, aqui dá 3 raiz de 3 sobre 36, vezes 9, 36. Mas aqui eu posso simplificar, né? Então, simplificando um pouco, dá 1/3. Então, vai dar 12. Se te reduzir o mesmo denominador comum, que é 36, 36 por 18 dá 2π, menos 36 por 12 dá 3. Então, a nossa resposta é 2π menos 3, raiz de 3, sobre 36. Então, vamos para o gabarito. Então, o gabarito é B de bola. Resposta correta, B de bola. 2π menos 3 raiz de 3 sobre 36.
Meus amigos, é isso aí. Construção. Geometria plana é construção. Exercite.